Olá, pessoal. Eu sou a Lígia Carolina Oliveira Silva, presidente da Comissão Científica do 10º CBPOT, e eu estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas e explicar um pouco melhor como que vai funcionar a submissão para os coordenadores de área dentro do CBPOT. Primeiramente, eu acho que vale a pena explicar, né, que essa é uma ação inédita dentro do CBPOT, a gente vai começar a trabalhar com essa questão das coordenações de área agora no 10º CBPOT, e como vocês já devem ter visto lá na chamada, o objetivo é permitir um dinamismo, a gente conhecer vocês, a gente fazer com que vocês participem do congresso, que vocês se envolvam, a gente ter contato com perspectivas diversas, até inclusive para realizar, né, o tema do nosso congresso, que é diversidade, inclusão e equidade, desafios para o mundo do trabalho. Então, a gente quer aumentar, ampliar a rede de profissionais e pesquisadores, fazer com que vocês, se não já se conhecerem, se conheçam e também participem, né, ativamente da construção do nosso 10º CBPOT. Então, como vocês já devem ter visto lá na chamada, a gente está organizando o congresso dentro das 4 grandes áreas, que estão, inclusive, disponíveis no e-book de competências para atuação em POT, publicado pela SBPOT em 2020, e a gente incluiu mais uma grande área, que a gente entende como estratégica e como central do nosso evento, que é a área de diversidade, inclusão e equidade. Então, a gente vai ter essas 5 grandes áreas e a gente vai ter coordenações que vão ser responsáveis por temas dentro dessas 5 grandes áreas. Então, uma primeira dúvida que chegou para a gente é: só vão ser 5 coordenações? Não necessariamente. Na verdade, a gente espera que hajam mais coordenações, porque dentro das grandes áreas vão existir vários temas, né? Existe uma grande diversidade de temas, e a gente sabe que tem alguns temas que são mais específicos, que precisam de pessoas que já tenham aí alguma experiência com isso. Então, a gente espera que quando vocês façam a submissão, vocês indiquem qual é a grande área que vocês estão submetendo, por exemplo, psicologia do trabalho, que vocês, de preferência, indiquem a sub-área também, que está listada lá na nossa tabela de temas, também disponível na página da SBPOT e no Instagram, e que vocês também indiquem alguns temas que poderiam ficar sob responsabilidade da coordenação de vocês. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a grande área psicologia do trabalho, pode ser que a gente tenha aí pelo menos umas 3 ou 4 coordenações de área, considerando, por exemplo, a sub-área orientação profissional e de carreira. Então, a gente vai ter ali nos exemplos de temas, transição de carreira, desenvolvimento profissional, emprego, desemprego, empregabilidade, envelhecimento e aposentadoria, e assim por diante. Então, toda proposta de coordenação de área precisa indicar a grande área, a sub-área e alguns exemplos de temas. Por que a gente está trabalhando com exemplos de temas? Porque a gente entende que podem haver outros temas dentro de uma grande área ou sub-área que a gente não previu, mas que vocês entendem ser importante que apareça no Congresso, né? Então, os exemplos de temas são mais para dar um norte, mas as propostas não necessariamente precisam se limitar a eles, certo? Então, acho que essa foi uma das primeiras dúvidas, né, do que tinha que vir na proposta. Prosseguindo, a gente colocou aqui quais são os critérios, né, que a gente vai considerar para avaliar as propostas de coordenação de área, lembrando que precisa ter entre 3 e 5 membros, né, e a gente vai aceitar submissões grupais, né, e basicamente o que a gente vai analisar? A gente vai ver se os proponentes, né, têm expertise, têm experiência com a grande área, com sub-área, com os temas que estão sendo propostos, se existe ali uma história, né, de atuação e pesquisa dentro da psicologia nacional de trabalho. Também é interessante que os membros apresentem entre si amplitude e pluralidade teórica, né, que sejam pessoas que trabalham com métodos diversos, que se complementem umas às outras em questão de abordagem teórica e tudo mais. É interessante também que a proposta de coordenação converse com áreas consolidadas e também emergentes dentro da POT, então a gente quer também
que vocês digam o que vocês estão trabalhando dentro dessas áreas que a gente considera áreas consolidadas, mas a gente também quer saber como é possível inserir esses temas mais emergentes no Congresso, né? E o último critério é a aderência de todos os proponentes a ao menos uma das sub-áreas da POT, que são essas 4, né? Que é Psicologia do Trabalho, Psicologia Organizacional, Gestão de Pessoas e Ensino e Pesquisa. Certo? Então, isso é um geral, né, sobre a chamada. Sobre a questão das atividades, as coordenações de área, elas vão ser basicamente responsáveis por aquela área dentro do Congresso. Isso vai envolver o gerenciamento ali dos trabalhos submetidos, mas também vai envolver propor nomes para as outras atividades do Congresso, né? Então, tem aqui na chamada a lista de todas as atividades que a coordenação pode ser solicitada a fazer, né? Isso tudo, claro, em consonância com a comissão científica, que é a quem a coordenação diária vai reportar diretamente. Vale lembrar que todos os membros das coordenações de área terão gratuidade de inscrição no 10º CBPOT, assim como receberão os devidos certificados e declarações, e a gente pretende que ao final do Congresso seja construído um livro, e esses membros das coordenações vão colaborar com a publicação, então vão fazer parte do conselho editorial e tudo mais, né? E aí a gente vai para o formato da proposta. Como vocês devem ter visto lá na chamada, ela é relativamente simples, né? A gente só quer que vocês indiquem o título da área, da sub-área, dos temas, conforme aquela tabela que a gente divulgou, o nome completo de todos os proponentes, instituições, e-mail, telefone, contato e link para o currículo Lattes. A gente precisa também de uma biografia resumida de cada um dos proponentes, descrevendo sua experiência com a área que o grupo está propondo, e o resumo da proposta do grupo para coordenação de área, que eu acho que é o que pode ter gerado mais dúvida. Sobre isso, sobre a proposta em si, né, a gente espera que vocês enviem um resumo, nada muito extenso, que contemple a proposta do grupo, e nesse resumo, quais são os pontos que vocês podem contemplar? Os motivos pelos quais o grupo optou por tal área e respectivos temas, os motivos pelos quais o grupo é adequado para assumir essa coordenação, por exemplo, né, o que pode ser um motivo? Existe uma diversidade regional dentre o grupo, né, vocês têm gente de diversas regiões do país, o grupo tem uma publicação significativa dentro daquela área ou sub-área, existe uma diversidade de etapas de carreira, né, vocês têm tanto membros mais experientes quanto pesquisadores mais jovens, e também é importante que vocês mencionem, não precisa ser nada extremamente extenso ou aprofundado, para a gente ter uma noção mesmo de quais são os objetivos e desafios que vocês esperam contemplar com essa coordenação diária no âmbito do Congresso. Então, exemplos de objetivos e desafios. Proporcionar o aumento dos debates sobre uma determinada temática, que vocês entendem que ainda está com pouca discussão, com pouca pesquisa. Outro exemplo, estimular a projeção de determinados temas, que vocês também acham que ainda está muito, muito incipiente. Introduzir novos nomes à rede de estudo e de pesquisa, então, assim, proporcionar aí maior visibilidade para pesquisadores que estão chegando agora, ou até para pesquisadores que fizeram algum tipo de transição dentro do que estudam. Outro exemplo de objetivo, apresentar perspectivas teóricas ou práticas inovadoras dentro de um determinado tema. Então, o que a gente vai avaliar é isso, né? Como que vocês pretendem projetar essa área, sub-área e os temas no Congresso, certo? Mas lembrando, gente, para ser um resumo, não é nada extremamente complexo, nem é nada muito, muito extenso, é só para a gente poder saber, né, assim, como que vocês podem contribuir, porque a gente quer conhecer vocês, a gente quer estimular redes, a gente quer que o Congresso seja um Congresso diverso, né, na essência da palavra. Coisas importantes para lembrar.
olhar a tabela de temas que está disponível tanto no site da SBPOT quanto lá no Instagram, né? Uma outra pergunta que chegou para a gente foi quantas pessoas de instituições diferentes podem compor o grupo? Eu até acho que falei alguma coisa errada aqui no começo, mas são no mínimo 2 e no máximo 5 membros dentro de um grupo, né, de cada coordenação. E lá no edital a gente diz que precisa ter ao menos 2 pessoas de instituições distintas. Se a proposta de coordenação contemplar apenas 2 pessoas, vai ter que ser uma pessoa, cada uma de uma instituição diferente, certo? Porém, se vocês tiverem, por exemplo, 5 pessoas nessa coordenação, o que vai ser necessário é que haja pelo menos uma pessoa de uma instituição diferente das outras. Então, uma pergunta que surgiu, Lígia, pode ter mais de uma pessoa da mesma instituição? Pode ter até 4 pessoas de uma mesma instituição, contanto que a 5ª pessoa seja de uma instituição diferente. Tá bom, gente? Então, acho que basicamente era isso. Lembrando que o prazo, né, limite para envio das propostas é dia 30 de novembro, e eu aproveito para reforçar aqui o convite para vocês virem construir o congresso com a gente, né, a gente realmente espera uma renovação, no sentido em que esse congresso vem depois de, né, de todo esse tempo de pandemia, de isolamento social que a gente passou, então a gente quer construir junto, né, então a gente quer contar com as contribuições de rede de vocês, para poder apresentar ao público, seja profissional, seja os alunos, estudantes em formação, toda a pluralidade teórica e as possibilidades de fazeres dentro da Psicologia Nacional do Trabalho, certo? Então, basicamente era isso. Caso vocês tenham mais dúvidas, é só enviar um e-mail para a gente lá no endereço que está lá no edital, deixa eu pegar aqui, é ccientifica.xcbpot@sbpot.org.br, que a gente responde os e-mails de vocês, tá bom? Mas, no geral, era isso. Espero que a gente tenha muitas candidaturas e que a gente possa contar com vocês para construir esse congresso conjunto. Tá bom, gente? Obrigada e até a próxima.